cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Dando a alegria que sinto em retornar a esta casa por mais uma vez e juntos aqui ter o privilégio de estar num dos cultos que é a marca da igreja, é a ceia do Senhor, onde foi pronunciada por Jesus Cristo. Fazer isso em memória do mesmo. E que bom estar aqui. Eu quero ler um texto da palavra e depois eu farei algumas considerações. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A começar do 5. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Se vocês puderem, por favor, complete essa frase. Sendo obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você diz amém? Amém. A minha gratidão a rever este líder, pastor presidente desta igreja, pastor Carlos. Eu quero agradecer pelo desvelo, pelo carinho, pela forma receptiva, calorosa, com as quais sempre nos recebe aqui. E eu tenho muito respeito, admiração pela sua vida, pelo seu ministério. Extensão também toda esta igreja. Estive aqui também e pude conhecer o patriarca desta casa, pastor Josias, que nos deixou um legado impressionante, onde vidas foram resgatadas através da vida daquele grande homem de Deus. E prossegue a igreja aqui com o pastor Carlos. E eu pude ver na convenção a admiração dos pastores presidentes pela vossa pessoa. Que Deus continue abençoando toda a sua prole, toda a sua casa. Saudando o pastor presidente desta igreja, também saudo todos os pastores, a pleiade de pastores que fazem parte aqui. Eu sei que não estão todos, mas que Deus abençoe a vida de cada um. Desta feita eu faço também estar acompanhado do pastor Leandro Couto. Pastor Leandro, Deus continue abençoando. Um grande desbravador no Pará. Ele evangelizando ali centenas e centenas de vidas para Jesus. Está ali também o Caleb, sua esposa também. Que Deus continue abençoando. Que bom tê-lo aqui, viu? Muito honroso e gratificante a sua pessoa aqui. Eu estive no Pará 4 anos. E eu tinha um pai chamado pastor Gilberto Marques, que o pastor Carlos o conheceu, um grande líder. E para mim foi um privilégio, prazer estar naquele lugar. A glória de Deus aqui está nessa casa. É indizível a presença de Deus aqui neste lugar, irmão. Deus está aqui nesta casa. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Eu começo dizendo, a minha iniciativa, que eu estou lançando um livro, Igrejas Edificantes. E dentre essas igrejas edificantes, há também um temor e tremor, diante de tantas que estão sendo abertas. A cada esquina se abre uma igreja. Até aí tudo bem. Denominações das mais variáveis possível. Mas, pastor, e qual é esse temor e tremor? Porque, lamentavelmente, algumas que estão se dizendo igreja estão sendo judaizadas. Elas são verotestamentárias.
Tudo que ela sabe a respeito de Deus está sendo do Antigo Testamento, e eles não estão lendo mais o Novo Testamento. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com relação a você estar inserido nesse contexto de igreja. Porque o Antigo Testamento foram pactos, alianças que Deus havia estabelecido. Já visto que o Deus da Bíblia, ele é conhecido como Deus de alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão antes de pecar. Essa aliança era tão forte e impactante que Deus falava cara a cara, tete a tete com Adão no jardim do Éden. Mas em cada aliança havia um pré-requisito estabelecido. A aliança do Éden não foi diferente. Deus disse: eu estou dando acesso, não todas as árvores, porque existe uma árvore, que ela é conhecida como a árvore da ciência do bem e do... Não toque nela não. Mas a Bíblia diz que eles foram lá e tocaram aonde não deveria tocar. E a aliança foi quê? Mas Deus aparece na viração do dia e pergunta a Adão: Adão, aonde é que você está? Sempre que eu leio esse texto, eu fico me perguntando por que Deus pergunta para Adão onde está, se a Bíblia diz que os olhos dele estão em todo lugar. Mas Deus queria que houvesse uma confissão para encarar o seu estado atual. Tocamos aonde não deveria tocar e a aliança foi quebrada. Ele disse: mas Adão, mas eu farei uma nova aliança, porque da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus também faz uma aliança com Noé. Todas as vezes que você observar essas cores, é um pacto, é uma aliança que eu estou fazendo, que eu não destruirei mais a raça humana com água. Deus também faz uma aliança com o patriarca. Eu venho falar com você porque a partir de agora o teu nome não se chamará Abrão, mas Abraão. Tente contar as estrelas do céu, se é que pode contá-las. A Bíblia não disse se ele contou. Eu imagino que ele olha e disse: Senhor, não tem como. Ele disse: será dessa forma que eu farei com a tua descendência. De modo, Abraão, que você tentará contá-las, mas será impedido de contá-las, porque eu farei crescer como se fosse a areia da praia. Porque eu sou Deus, Abraão. Estou no controle de toda a história. Deus também faz uma aliança na Palestina com a tábua da lei, os 10 mandamentos. Usa também a boca do profeta Samuel. Samuel, diga para esse povo que nunca faltará alguém que se assente no meu trono. Sempre haverá um sucessor, porque a minha obra, ela nunca vai parar. Agora, todas essas alianças que eu acabei de mencioná-las, elas estavam restritas a um povo e uma época específica, mas todas elas vieram sendo quebradas. Diga comigo: quebradas. Pela incapacidade do ser humano em cumprir com os termos das alianças que Deus havia estabelecido. Eu vou repetir novamente: todas foram quebradas. Só que tem um segredo: mas o Cristo era eterno. Como é que é, pastor? Todas as alianças, nenhum ser humano conseguiu cumprir, mas o Cristo sempre foi eterno. O Senhor está dizendo o quê? Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o pai fala com o filho, há um diálogo com o pai. Eu estou fazendo uma analogia: filho, todas as alianças que eu fiz foram quebradas. Eu vi, pai. O senhor vai fazer agora? Eu vou fazer uma nova aliança. Só que essa aliança, filho, o que eu farei agora, ela será diferente de todas as outras alianças que eu já fiz. E como vai ser, pai? Vai ser com você. Você vai ter que diminuir, até entrar na estrebaria. E a Bíblia diz: e o verbo se fez, e diz que ele habitou entre nós, e diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça, mas com muita verdade. Porque Deus amou-o de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Profeta Isaías: pois não, Senhor, meu filho está chegando aí, mas ele já está aqui, não, isso é 700 anos, mas já vai profetizando agora. E qual é a profecia? Ele vai vir estabelecer o reino de Israel, ele vai vir com toda a graça e poder. Não, ele não vai ter parecer e não vai ter formosura. Quando vocês olharem para ele, não vai ver nenhuma beleza que possa desejar. Mas ele será o mais desprezado entre os homens, ele será um homem experimentado no... Sabe o que é martelo do pai José? Sabe o que é carpintaria? Só que Isaías, verdadeiramente, ele levará sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estará sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Mas o que eu acho mais lindo e interessante da profecia de Isaías é isso aqui. Gente, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, toda a autoridade, ele não vai se utilizar do poder que tem.
Por que Isaías? Porque ele virá como um cordeiro. Eu estava em Belo Horizonte e vi um cordeiro levado para o matador. Eu vi ele tão dócil, quando eu olhei lá atrás, me deu uma dor. E Jesus veio como cordeiro no mundo. Ele não vai se ouvir a voz dele na praça, não veio fazer gritaria, não. Ele veio com uma missão maior. Ele veio salvar a minha vida e a tua vida através da nova aliança do sangue do cordeiro. E eu estava na internet escrevendo, alguém me indagou dizendo: pastor Isaías, não entendo como Jesus agiu, ao invés de fazer como César ou Alexandre o Grande. E a eles, e tanto quanto pensam a mesma coisa, eu digo o seguinte: Jesus era ruim de marketing. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele era ruim de redes sociais, teria poucos seguidores. Por quê, pastor? Não escreveu sequer um livro. A única vez que observa Jesus escrevendo é quando estão acusando a mulher de ato de adultério. Ele ajoelha e escreve na areia. Não tem nenhum teólogo que saiba o que ele escreveu. Não erigiu nenhum pilar mais fajuto que fosse. Jesus, ele não mudou nem para Roma, nem para Atena, tampouco para Jerusalém. Ele não buscou impressionar os filósofos, os gregos, os senadores. E para completar a série de insensatez, ele ainda escolheu andar com gente que não tinha costa quente, que não tinha pedigree, que não formava opinião. Quais são as pessoas que você está escolhendo para formar essa igreja? Os catedráticos, os conhecidos da época? Ele disse: não, eu só vou contar com pescadores. Eu só vou contar com gente que a sociedade não está dando nada, mas o poder do meu espírito vai entrar neles e eles vão bombardear o mundo com a minha... Quem crê que esse poder chegou aqui em Cubatão, chegou aqui? Então a aliança vai ser com você. Você vai diminuir, desculpa a redundância do português. E fizeram do nascimento dele o que ele nunca quis que fosse. Tem uma igreja aí que vocês sabem, colocou mais um culto pagão chamado Natal. Natal até aí tudo bem, que quer dizer nascer, renascimento. Mas o que se transformou o Natal hoje? O que é o Natal hoje para nós? Cartão de crédito, cheque especial, lista de presentes. Inventaram um tal de Papai Noel. Banquete, mesa cheia. Será que foi assim na estrebaria? O Natal deveria ser uma festa que teria que carregar consigo significados profundamente humanos, genuínos, de adoração, de alegria, de perplexidade, de devoção. Por quê, pastor? Pela encarnação, pela loucura, pela paixão divina que se fez homem, pelo verbo que se fez carne. Ele armou a sua tenda aqui embaixo. Ele veio aqui para ficar do nosso tamanho. Ele veio aqui para carregar nossa dor. Ele veio aqui para ser tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Ele veio aqui a fim de se tornar o nosso único mediador, o nosso único sumo sacerdote. Para quê, pastor? Para fazer intercessões por nós. Agora, o que me deixa triste é que transformaram o nascimento dele num presépio que não passa de uma presepada. E a gente não pode fazer nada, porque quem controla toda essa presepada é o comércio. Mas eu venho aqui dizer, essa noite, ter a coragem de falar que o Natal, enquanto evento histórico, não tem nada a ver com esse glamour. Qual é o glamour que tem no nascimento dele? Uma mulher grávida dando à luz. Qual é a mulher que está aqui que gostaria de dar à luz nessa situação? Pode ter algumas mulheres grávidas, já preparou o quartinho, já comprou, é um momento especial. Não, Maria vai dar à luz no lugar mais inóspito, onde os animais faziam suas fezes, enquanto os filhos dos reis estavam nos castelos. Meu Jesus estava nascendo numa estrebaria. Pastor, então o que é Natal para nós tem que ser? Natal é um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas um menino cresce e se desenvolve. E ele vem aqui com um projeto específico. E ele começa a exercer seu ministério.
Jesus tinha convidado um grupo de pessoas para o seguirem. Essas pessoas se tornaram amigas íntimas dele. Elas creram no que eles diziam. Elas viram-no estender as mãos e purificar leprosos ao leve toque do seu dedo. Elas viram falar com os ventos e as ondas e perceberam que a natureza se submetia à voz de Jesus. Vento, para. Mar, obedeça o limite. Elas viram Jesus meramente com palavra falar com os demônios e viram-nos estribucharem apavoridos e saírem de suas vítimas. Elas viram Jesus ressuscitar a morte de toda sorte de enfermidade. Viram Jesus dar vista aos cegos. E tem uma coisa, dar vista ao cego aqui não era alguém que enxergava e não passou mais a enxergar, ficou cego. Jesus dava vista a cego de nascença. Cego de nascença, não tem o globo ocular. Jesus colocava o globo ocular, ele colocava. Levante a mão porque ele está aqui nesta casa. Diga para o seu irmão, tem cura aqui esta noite. Diga para ele, tem cura aqui. Quem crê que ele cura aqui esta noite? Jesus está dentro desta casa. Aleluia! Eles viram Jesus se dar e se relacionar com pessoas com as quais ninguém queria se relacionar. Ele ficava do lado de prostituta, cobrador de imposto. Ele ficava perto da ponta de estoque social de Israel. Os religiosos ficavam apavoridos. Mas ele disse, eu vim para eles, eu não vim para ação. Eu vim para os doentes, são eles que precisam receber o meu atendimento. Eles discerniram a presença estranha do Criador de todas as coisas, de todo o universo, naquele ser humano de 31, 32, 33 anos de idade. E eles foram ficando tão extasiados, impactados, tão deslumbrados e rendidos diante o fascínio de Jesus de Nazaré, que chegou um momento na vida deles, que eles não tiveram dúvida nenhuma, que aquele que estava ali era o Criador de todo o universo, de todo o cosmo, de toda a estrela, de todas as existências, de todas as entidades visíveis e não visíveis. Aquele que estava ali era o Verbo que se fez carne. Ele habitou entre nós. E os discípulos agora estão com uma nova esperança. Deixaram as pescas, o seu ofício. Despediram de algumas esposas. Disseram, agora nós estamos no novo projeto. Nós estamos numa nova obra. Nós estamos seguindo. E eles foram vendo Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos cegos. Teve um que disse, é ele de verdade ou a gente tem que esperar por outro? Diga para ele que tem paralítico andando. Diga para ele que os coxos estão saltando e pulando. E o reino de Deus está sendo anunciado. Diga a ele. E os discípulos cheios de esperança. Chegou a esperança em Jerusalém, em toda a Judéia. E aquela caravana entrando em Jerusalém. E eles disseram, agora Jesus vai estabelecer o reino de Israel. Vai acabar com o império de Roma. Ei, vai levantar um palco. E o que se levantou não foi um palco. O que se levantou foi uma cruz. Levantou uma cruz. Levantou uma cruz. A esperança deles se desabou. E Jesus chega na reta final do seu ministério, ele vai fazer o que nós estamos fazendo aqui, a ceia. E ele disse, eu digo para vocês que vocês não beberão mais do fruto da vide, até aquele dia. Diga para o seu irmão, vai ter outro encontro. Diga aí, irmão, vai ter outro encontro. Vai chegar esse dia, vai chegar essa hora. A irmã está aí com 95 anos. Vai chegar esse dia, vai chegar essa hora. E ele reúne os discípulos, e quando os discípulos estão reunidos, há uma dor forte no peito dele. Por quê, pastor? Porque ele sabe que ali, naquele momento, está ali o traidor. Ele vai ter que partir o pão e dar o bocado para o traidor. A pior tristeza que tem no ministério é traição. E traidor nunca vai ser João, nunca vai ser Pedro. Nunca vai ser Pedro. Interessante que o Judas traidor não muda o caráter de Cristo. Porque ele vai trair Jesus lá na frente com um beijo. Se eu fosse Jesus,
Quem diria alguma coisa? Eu diria, tu não vale nada. Quem diria alguma coisa aí, irmão? Quando você vê aquela irmã, tu diz aquela... Se eu fosse, eu ia dizer tanta coisa. Jesus não muda o caráter. Ele diz, amigo. Com um beijo você atrai o filho do homem. Eu tenho uma palavra para você. Não muda o teu caráter, não muda a tua postura. Não importa se tem gente levantando com calúnia, falando mal da vida, da tua vida, do teu ministério. Nenhuma ferramenta preparada quanto a tua vida vai prosperar. Continue. Mantenha o teu caráter, a tua postura. Porque você sabe e quem tem crido. E com essas redes sociais aí, o que tem gente falando, deixa falar. Você sabe a comunhão que tem com o Pai, não muda o teu caráter. Ele sai dali e vai para um lugar chamado Jardim do Getsemane. E ele não vai com todos, ele só leva 3: Pedro, Tiago e João. Deixou eles lá e disse, eu vou mais além. Jesus sempre esteve em constante oração. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ela é fraca. E ele começa mais ofegante. Ele estava ali como homem, o verbo se fez carne. Ele estava sentindo todo o peso, porque ele estava antevendo o que viria, a cruz, os espinhos. E como homem, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como homem, ele disse, passa. Como Deus, ele disse, seja feito a sua vontade. Eu vou cumprir o projeto da nova aliança. Eu vou, Pai. E de repente ele começa mais ainda a intensidade profunda. Os poros começam a se abrir. E a Bíblia diz que o suor dele começa a transformar-se em gotas de sangue. E dos evangelhos, o único que identifica isso é Lucas. Porque Lucas era médico. Ele aprendeu a medicina na atual Turquia. Isso é tão verdade que quando Paulo vai mandar uma carta para Colossos, ele disse, manda um abraço ao meu amado médico Lucas, o meu querido amigo. E Lucas fala com a perícia de um médico. Ele disse, gente, o suor dele não era um suor comum. Transformou-se em gotas de sangue. Aí eu recebi um livro do meu amigo pastor Mário. E eu comecei a ler e reler este livro, do Dr. Pierre Barbetti. Eu achei interessante. Ele diz o seguinte, eu sou um cirurgião. Eu dou aula por algum tempo. E por cerca de 20 anos eu vivi em companhia de cadáver. E durante a minha carreira inteira, eu estudei anatomia ao fundo. E eu posso, portanto, descrever que tipo de morte que Jesus estava passando. O suor dele transformou-se em gotas. Dentro da medicina, a sua gota de sangue chama-se hemaditrose. O que é isso, pastor? É um fenômeno raríssimo. É produzido com condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral e violento, do medo, de um susto, de uma emoção. E Jesus ali estava naquele momento sentindo aquele peso, aquele susto, aquele medo. Todos os meus pecados, desde o Éden até o seu, estavam esmagando ele no jardim do Getsemane. E o doutor Pierre Barbetti diz que nesse momento, essa tal tensão extrema produz o rompimento das veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. E o suor dele não é um suor normal. Começa a transformar-se em gotas de sangue. Todos nós sabemos do processo fajuto da época. Aquilo foi uma injustiça. Aconteceu na calada da noite. Pegaram ele na casa de Caifás. De Caifás entregaram para Pilatos, de Pilatos para Herodes. Ficou aquele jogo. Depois Herodes, verificando que a sua jurisdição era da Galileia, devolve para Pilatos. Pilatos, dentro da área jurídica, tenta fazer um método de adequação de conflitos. Ele disse, não vamos levar ele à crucificação
vamos levar ele ao flagelo. Diga comigo, flagelo. Tem gente que pensa que Jesus foi direto ser crucificado. Não, ele passou o processo do flagelo. E o que é flagelo, pastor? Tortura física ou moral, sofrimento. A primeira coisa que fizeram com Jesus, tirar as vestes dele, colocaram ele num tronco, e o flagelo era feito com múltiplas tiras de couro. No pedaço de chicote tinha pedaço de chumbo e de osso. Eram 2 carrascos, da direita e da esquerda, sem parar. Não esqueça que quando Jesus chegou na ceia, ele pegou o pão, e quando pegou o pão, levantou e tendo dado graças, me ajuda aí, o partiu. Ele sabia o que ia acontecer, porque você sabe que o pão, ele sempre colocou exemplo como o corpo. Isso aqui é o meu corpo, porque pão é a palavra universal. Todas as vezes que ele apresentava o pão, ele estava dizendo que era o corpo dele. Quando levantou, ele falou, porque ele sabia o que ia acontecer no flagelo. Vou repetir, 2 carrascos, da direita e da esquerda, sem parar, direita, esquerda, direita, 39 chicotadas. Tinha carrasco que tinha tanta habilidade, com força no chicote, o chumbo entrava e o pedaço de osso, quando puxava, saía pedaços de carne. Por isso que quando ele disse, levantou, pegou o pão, ele disse, isso aqui é o meu corpo. Da mesma forma que eu estou partindo esse pão na ceia, eles vão me partir no tronco, sem parar. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Depois vem os escarnos da coroa de espinho. Ele é rei dos judeus. Com gargalhada. Rei tem que ter. Foram lá pegar o galhos. Fizeram uma espécie de capacete. O historiador Joséfo diz que os galhos e os espinhos eram mais fortes do que a acácia. Fizeram uma espécie de capacete e cravaram. O outro disse, ei, ele é rei, rei tem que ter cetro de autoridade. Antes de dar a cana para ele, pegaram uma cana dando risada. Oh, o teu cetro! O outro pegou a cana e bateu no espinho. O espinho entrou no bulbo, a massa cefálica, e foi rasgando. Por isso que ele disse, isso é o meu corpo. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo aqui estava só e ferido no Gólgota para dar o quê? Sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano o quê? Não há estrelas no céu. Aleluia! As andorinhas não voam. Se isso não for amor, o céu não é é só quem pode. Se você não puder, não tem problema. Levante a sua mão direita. Quem pode dar um minuto de adoração a Ele? É só quem veio adorar Ele esta noite.
Quem tem glória, dá glória esta noite. Quem tem aleluia, dá aleluia a Ele. Para Ele é maior, para Ele é melhor, para Ele é melhor. Disseram, Ele é rei. Ele é rei dos judeus. Rei tem que ter manto. Pegaram um manto de escarlate. O manto colou nas costas abertas. Ele sai dali. Ele ficou na casa de Caifás sendo esbofeteado. Sabe o que é esbofeteado? É isso aqui, ó. Colocaram um pano na cabeça dele e disseram, profetiza, quem é que está te batendo? Pegaram ele na casa de Caifás e agora ele vai ter que ir para a Via Dolorosa, 800 metros. Colocaram um madeiro de 160 quilos nas costas abertas. Estudiosos dizem que ele caiu 3 vezes, mas Deus usou Simão Cirineu para ajudar ele a levar a cruz. Profetiza para o seu irmão, diga aí, Deus sempre levanta alguém. Diga para o seu irmão, se depender de mim, você não cai. Diga aí, irmão, diga. Deus sempre levanta alguém para ajudar no meio do caminho. Sempre tem alguém. Aleluia. Uracalamachuria mandai. Aleluia. Quando ele chega no Monte Caveira, a cruz é deixada. Chegou o momento da crucificação. Diga assim, flagelo. Diga assim, agora. Crucificação. Pilatos, depois de apresentar aquele homem dilacerado, e não se fica entusiasmado, porque a mesma multidão que disse hosanas nas alturas foi a mesma que disse crucificam. Crucificam. O processo da crucificação vai começar. Vão ter que tirar o manto. O manto estava colado nas feridas. E os carrascos vão fazer, sabe o que? Eles dão um puxão. Quem aqui já se machucou no dedo com uma gaze e colocou uma gaze? Se tirar, sai pedaços. Ele tinha no corpo todo. Nesse momento, os carrascos dão um puxão violento. E o doutor Pierre Barbet diz que há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Jesus vai sentir alguns sintomas: visão turva, sem clareza, ligeira incapacidade de falar, náuseas, cefaleia, dor de cabeças, pensamentos confusos, pressão arterial baixa, respiração lenta e pulso fraco. Mas ainda não é o fim. Tira o manto de escarlate, deitam ele no madeiro. O carrasco pega a medida da mão, pregos quadrados, levanta o martelo e com golpes variados, o nervo mediano é lesado esta hora. Esquerda, direita. Alguns dizem que os pés era pregado quando a cruz estava levantada, porque facilitava, diz alguns estudiosos. Mas vão levantar ele. E quando ele for levantado, os braços dele vai se esticar como uma corda de violino.
nos pés. Dr. Pierre Barbetti diz que nesse momento vai acontecer um fenômeno no corpo de Jesus, devido às feridas abertas. O dedo dele começa a se curvar. É como acontece com alguém que sofre de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania. É quando as aberturas do chicote, das mãos, começa a inflamar todo o corpo, e o corpo dele começa a inchar. Os músculos do abdômen se enrijecem. A respiração começa a ficar fraca. A respiração se faz pouca, mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Ele tem sede de ar como um asmático em crise, e o ar não vem, não chega. Até que vem um soldado para constatar que acabou. Lá vem ele com a lança, pastor Leandro. De baixo para cima, na quinta costela. Acabou. Acabou. Estou vendo vocês aqui, imagina a cena do Calvário, pastor Carlos. Acabou. Mas de repente, um esforço sobre-humano, ele pega o apoio nos pregos dos pés e lentamente, devagarzinho, vai dividindo nas mãos. Por quê? Porque Jesus vai falar. Diga para o seu irmão, Jesus vai falar. Diga aí, irmão, Jesus vai falar. O diabo disse acabou. Não, Jesus ainda vai falar. Não é o fim ainda. E a primeira fala dele, atraído pelo sangue que ainda estava escorrendo, um enxame de mosca sobre ele. Ele não pode expulsar. A primeira palavra dele é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eram dois ladrões, da direita e da esquerda. O outro disse: se ele fosse filho de Deus, tiraria-nos daí. Ele diz: ei, rapaz, nós estamos aqui porque cometemos crime. Esse justo nada fez. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no reino do paraíso. Mesmo na morte, lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava com amor. Falou-lhe. Falou o quê? E eu fecho, para fechar, porque eu sei que é um trabalho para fazer. Diga para o seu irmão, Jesus ainda vai falar. Diga, Jesus ainda vai falar, para fechar. Deus tem algo com as mulheres. Ó, nenhum ouviu, pastor. Deus tem algo com essas mulheres. Deus tem coisa tremenda. Porque Maria não deixou de Jesus até o o Monte Calvário. Ela segurou, foi até. Foi acompanhando ele. Quando chegou, as palavras de Jesus, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. A dor foi tão grande que o salmista Davi diz que o pai virou as costas para ele, ao ponto dele dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O céu escurece, a terra estremece. Mas Jesus vai falar, e aqui eu encerro. Se tu não der glória a Deus nisso aqui, tu tá ruim nesse culto hoje. Que a glória de Deus já tomou essa casa aqui, sim ou não, irmão? Mas se tu não dá glória a Deus nisso aqui, tu tá ruim demais nesse culto. Diga para o seu irmão, se prepare aí. Diga aí para ele aí. Diga aí, irmão, se prepare. Enche o pulmão.
Porque, pastor, Jesus vai falar, é nessa fala dele. Como é isso, pastor? Todas as vezes que alguém cometesse um crime, o oficial de justiça ia lá, trazia ele até o cárcere, lia toda a sentença. Depois de lida a sentença, ele ficava dentro da prisão. Quando pagava-se a sentença, o mesmo oficial tirava ele do cárcere, pegava o selo da autoridade vigente e batia. Telestai. Diga para o seu irmão, está pago. Diga aí, está pago. Quem dá glória a Deus aí? Está pago. Está pago. Está pago. Está pago. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Diga para o teu irmão, dá um glória a Deus aí, porque está pago. Diga aí, já está pago. Aleluia. E o diabo foi tentar mexer nele. A Bíblia diz, nem o osso dele será quebrado. Aí diz, mataram Jesus. Não mataram nada, porque ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu tenho poder de dar e eu tenho poder de tomar a minha vida. Eu tenho poder de tomar. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui de falar no nome dele. Quando o inimigo foi tocar, ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Silêncio no Calvário. Cada um deles agora pega as suas redes, frustrados, decepcionados. Nós entramos num barco furado. Acabou, triste, chorando, acabou. Você sabe o que é frustração? Voltam para a cidadezinha, por nada, Emaús. Um tal de Cleópatas, e o nome do outro não se diz. Acabados. Você já se sentiu assim? Quando as coisas não acontecem, a gente diz assim, será que ele está na casa mesmo? Será que ele está com a gente mesmo? Mas Jesus aparece atrás dele. Jesus ainda está... Aleluia! Glória! Mas a Bíblia diz que os olhos dele estavam impedidos. Eu não sei como impedido de reconhecer. Eu gosto de Jesus. Jesus é educado, Jesus é ético. Jesus não chega assim inconveniente. Jesus não é inconveniente, ele chega devagar. Shalom Adonai. Aí ele espera suscitar o diálogo. Conversas são essas que vocês estão pelo caminho aí? Mas porventura o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das notícias. O negócio de Jesus que ele ainda é irônico. Quais? Do Cristo que morreu e era para ressuscitar. É bem verdade que algumas mulheres dizem que foram lá no sepulcro e viram um anjo, disseram que está vazio. Alguns discípulos também, mas até agora nada. Aí Jesus disse, honestos tardos de coração. Não convinha que o Cristo tinha que padecer para depois entrar na glória. E ele começou através da escritura a falar dos profetas. Só que Jesus, a Bíblia diz que fez que ia deixar ele só esperando ele. Aí eles disseram, fica conosco. E ele entrou na hora da ceia. Escute, os olhos deles ainda não reconheceram. E deram o pão justamente na mão dele. Aleluia. Quando ele pegou no pão, eles disseram, ele. Quem pode dar maior glória que ele? Aleluia. E essa é a notícia que eu venho trazer aqui esta noite. Adore, abre o teu coração para adorar. Esqueça o que vai acontecer amanhã, segunda, terça. Já está tudo resolvido, está no controle dele.
Por quê, pastor? Porque tem gente que está aqui com o jornal da sexta. O jornal da sexta na casa de Caifás, sendo esbofeteado. Só que eu venho dizer para você que esse jornal já está amarelo. Teve o jornal, sabe do que? Da crucificação no sábado. Já passou. Porque de manhãzinha saiu um jornal novo. Ele ressuscitou. Quem dá um pulo, dá um glória. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico com grande emoção. O privilégio que muitos tiveram de quê? Eu também a mesma alegria juntinho a mim. Do que? Olhar o seu rosto, seu primeiro, como eu fiz. Enche o pulmão e canta, cara. Queria o quê? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito respirava e também confiança. Ao ver as graças. Quem pode dar um glória a Deus? Já tem 2 pessoas aceitando Jesus de Nazaré. Ser o meu Senhor. Eu sei, não aceita o que está falsa. Deixa o canto, irmão. Não creio, não creio. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de eu creio no Cristo, posso pagar. Eu creio no Cristo. Só quem vai ver dá um glória. Eu verei face a face. Quem tem glória dá glória.